produto disso será dependência de Deus. Todos os temas da Escritura estão relacionados com este tema intimamente. Não tem jeito de vivermos a vida cristã, não tem jeito de vivermos nada relacionado ao Senhor sem que dependamos totalmente dele. O próprio Jesus, enquanto estava no seu estado de humilhação aqui na terra, ele disse que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, a partir do verso 3, ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A partir do verso 4, ele faz uma relação daquilo que os hebreus consideravam como sendo valores na sociedade deles. E ele diz assim, verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele faz esta relação, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Então, esse era um valor muito importante, porque a circuncisão determinava se alguém estava aliançado com Deus ou não. E ele continua, da tribo de Benjamim. Ou seja, a ancestralidade era uma coisa que contava muito em Israel. E os seus ancestrais, os seus pais, eram da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Os fariseus pertenciam à seita mais rigorosa em Israel. Então, eles eram considerados homens espirituais, homens extremamente religiosos. Mas ele continua no verso 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Então, isso também era levado em conta. Quando alguém via algo que contrariava, ou aparentemente contrariava o judaísmo, e essa pessoa se opunha veementemente a isto, então isso era de grande valor. E quanto à justiça que há na lei, Paulo completa, irrepreensível. Todas essas características o apóstolo Paulo tinha, mas todas essas características apontavam para a sua justiça própria, apontavam para o seu esforço do homem Paulo. Mas no verso 8, ele diz assim, no verso 7 ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que o apóstolo está mostrando aqui é que a nossa justiça própria não serve diante de Deus. Tudo aquilo que era considerado de valor e que dava proeminência a alguém entre os filhos de Israel, era tudo relacionado à justiça própria. E como disse o profeta Isaías, as nossas justiças são como trapos imundos. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos oferecer de nós mesmos a Deus não é aceito por Deus. Isto é trapo imundo e Deus não vai aceitar. Por isso que o apóstolo Paulo disse que tudo aquilo que antes era lucro, ele considerou como perda por causa de Cristo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, seu Senhor, por amor do qual ele perdeu todas as coisas e as considerava como refúgio. A outra versão diz que ele as considerava como esterco. E você sabe o que é esterco? Esterco não é adubo químico. Esterco é uma coisa mal cheirosa, ruim
ninguém quer estar perto de esterco. Mas ele disse que aquilo que antes lhe dava valor não passava de esterco. E ele considerou tudo aquilo que os homens valorizavam como perda, para que ele pudesse alcançar a Cristo. E o verso 9 ele conclui: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, para nós até fazermos obras, para nós fazermos boas obras, nós também precisamos depender de Deus. Porque Deus não aceita a justiça que vem de nós mesmos, senão a justiça que procede da fé nele. Então, dependa de Deus. Viva para Deus e dependa de Deus, para que você possa agradá-lo. Que Deus abençoe você.